primeiros hominídeos, que deram origem ao homem moderno, viveram há mais de 4 milhões de anos. Estes homens primitivos não se distinguiam muito dos outros animais. No entanto, com o passar de milhares de anos, a espécie começou a destacar-se das outras criaturas, criando ferramentas rústicas e posteriormente descobrindo o fogo, o que teve um impacto enorme na evolução da espécie e no seu processo sedentário. Depois de começar a praticar a agricultura e pecuária, os grupos nómadas começaram a assentar num só local, normalmente próximo de um rio. Com a evolução destas sociedades, começou a existir um comércio que seria um pesadelo logístico se não fosse por uma das invenções mais importantes da humanidade, que ainda hoje tem bastantes aplicações: a roda. Possivelmente observada a partir de troncos que eram rolados, este foi, provavelmente, o primeiro sólido de revolução criado artificialmente. Com o progresso da tecnologia, uma grande dúvida começou a surgir: como saber qual a área e volume deste género de sólidos? Assim, convidámos ao programa duas matemáticas especialistas no tema, a Catarina e a Eva, que vão explicar um bocado sobre o que são sólidos de revolução, como calcular a sua área e o volume e algumas das suas aplicações. Mas devem estar a questionar o que são sólidos de revolução. Os sólidos de revolução são corpos geométricos gerados pela rotação de uma área plana em torno de uma reta, chamada eixo de rotação, contida no plano, sendo por esta razão figuras tridimensionais caracterizadas pela sua superfície não plana. Para explicar como calcular uma superfície ou o volume de um sólido de revolução, é necessário primeiro perceber o conceito de comprimento do arco de curva. Para isso, vou começar por mostrar um exemplo relativamente fácil. Comecei, então, por desenhar esta função horizontal, na qual o comprimento de arco de curva será x1 menos x0. Depois, avançando para um exemplo um bocado mais complexo, podem ver, no gráfico, uma função linear não horizontal, na qual, aplicando o teorema de Pitágoras, poderemos calcular o comprimento de arco de curva. O quadrado deste será então igual à soma de x1 menos x0 ao quadrado com y1 menos y0 ao quadrado. Esta igualdade pode ser simplificada fazendo a raiz dos dois membros e no processo posterior pode também pôr-se o membro x1 menos x0 ao quadrado em evidência, obtendo a seguinte equação. Como x1 menos x0 é sempre positivo, podemos passar o x1 menos x0 para fora da raiz sem o módulo e ficamos então com esta expressão simplificada de comprimento de arco de curva. No caso de uma linha não poligonal, podemos assumir que o comprimento de arco de curva é aproximadamente a soma de pequenos intervalos, aos quais podemos atribuir uma reta a unir os pontos. Assim, este comprimento será aproximadamente o somatório das retas, podendo desta forma usar-se a forma obtida na explicação anterior. Depois, uma vez que a função tem derivada contínua, pelo teorema de Lagrange, existe um x no intervalo de xi menos 1, que a derivada de f é igual a f de xi menos 1 sobre xi menos xi menos 1. Assim, podemos simplificar a equação e obter a fórmula de comprimento de arco de curva igual ao somatório das funções xi menos 1 vezes a raiz de uma ou mais a derivada de f no ponto C. Posteriormente, se xi menos 1 tender para zero, isto é, se cada vez reduzirmos mais distâncias entre os pontos da reta, aproximamos-nos cada vez mais do valor exato do comprimento. E, se este for o caso, podemos obter a fórmula final. Para explicar como calcular a área de um sólido de revolução, comecei com um exemplo simples. Para isso, representei graficamente uma função horizontal e delimitei-a no intervalo x0 e x1. Se este segmento de reta rodar sobre o eixo x, vai formar uma superfície lateral de um cilindro, cuja área de superfície pode ser calculada multiplicando o perímetro do círculo da base, 2π, vezes o módulo f de x, uma vez que o raio é sempre positivo. Pela altura x1 menos x0. Para chegar à expressão geral do cálculo da área de superfície de um sólido de revolução, usei um exemplo mais complexo, no qual o raio fx varia. Assim, para calcular esta área, tal como no exemplo anterior, teremos de multiplicar o comprimento do arco de curva pelo perímetro dos vários círculos. Aplicando os conhecimentos sobre o cálculo comprimento do arco de curva, a área de superfície só de duração de revolução
será a representada. Por outro lado, para o cálculo do volume de um sólido de revolução, comecei com um exemplo bastante simples. Para isso, representei graficamente uma função horizontal e delimitei-a ao intervalo x0, x1. Se esta região plana rodar em torno do eixo x, formará um cilindro. Para calcular o seu volume, utilizamos a expressão do volume do cilindro, multiplicando a área da base pela altura, sendo que neste caso fica π vezes b ao quadrado vezes x1 menos x0. Esta fórmula será bastante importante para encontrar a expressão geral para calcular o volume de qualquer sólido de revolução. Para generalizar, representei graficamente a seguinte função. E para deduzir a fórmula, separei-a em intervalos mais pequenos, x1, x2, x3 até xn. E consideramos que cada um destes retângulos vai rodar em torno do eixo x, formando cilindros. O volume de cada um destes cilindros, como já referi anteriormente, é igual à área vezes a área da base vezes a altura, ou seja, π vezes raio ao quadrado, vezes xi menos xi menos 1. Uma vez que o raio é igual a f de xi, a fórmula ficará como representado. Dado que isto representa o volume de um cilindro, o volume do sólido de revolução será igual à soma do volume de todos os cilindros. Se considerarmos que xi menos xi menos 1 tende para zero, a expressão ficará a seguinte. Estes sólidos, apesar de não serem muito reconhecidos, estão presentes em tudo à nossa volta desde sempre. Por exemplo, no passado, várias culturas fizeram jarros que aplicavam este conceito e, na atualidade, são usados em contentores cilíndricos, cones de sinalização, obras arquitetónicas e muito mais. Deste modo, esta descoberta não só facilitou o comércio da época, como foi também responsável por mudar a história da humanidade para sempre.